Temos falado que avivamento é a vida de Deus em nós e essa vida de Deus ela vai gerar dentro de nós, no nosso coração, em primeiro lugar, o respeito, a paixão por esse Deus. A gente vai colocar Deus no lugar de prioridade em nosso coração. Isso é avivamento, porque quando não estamos vivendo o avivamento, estamos vivendo uma religiosidade. A religião, ela passa a ser mais importante do que Deus. A gente fica mais envolvido com o sistema religioso, com os ativismos, do que com o próprio Deus. Um termômetro disso é o quanto a gente gasta tempo nos ativismos, fazendo coisas para Deus, para o quanto a gente gasta tempo, investe tempo com Deus. Talvez você esteja dizendo, não, mas não é tudo igual, não seria tudo a mesma coisa. Trabalhar para Deus, fazer as coisas para Deus não significa investir tempo com Deus? Não. Fazer as coisas para Deus, servir a Deus é uma coisa. Ter tempo com Deus, cultivar relacionamento é outra coisa. Assim como quando você é casado e que você passa o dia inteiro trabalhando para sustentar sua esposa, passa o dia inteiro, correndo atrás de uma coisa e outra para gerar uma segurança para a sua esposa, é uma coisa, você está servindo a sua esposa. Outra coisa é quando você está com ela, investindo tempo com ela, conversando, ouvindo-a, tendo momentos de intimidade com ela, aí é uma outra situação. E servir no casamento como marido, ser um sacerdote, um provedor, tem o seu valor. Porém, um casamento que vive apenas essa parte, que é uma parte importante, claro, mas casamento nenhum se sustenta simplesmente o marido cumprindo os deveres de marido, de provedor, e a mulher cumprindo o dever de mulher, uma mulher submissa, uma mulher que está sempre pronta para o marido, uma mulher que está sempre fazendo os serviços domésticos. Se não houver a intimidade, se não houver um momento onde um e o outro vão cultivar relacionamento para crescer no sentimento, para jogar água na planta, para fazer com que esse relacionamento ele tenha um sentimento, ele tenha uma intensidade, uma paixão, esse casamento não vai se sustentar. Muitos de nós, principalmente na igreja brasileira, muitos de nós temos experimentado esfriamento espiritual, porque continuamos fazendo as coisas no reino, continuamos fazendo as coisas no âmbito religioso, porém não estamos mais cultivando o momento da intimidade, o momento do relacionamento com Deus, que faz com que o seu coração arda, o seu coração pegue fogo. Temos aprendido nesse congresso de avivamento que participamos aqui em Bogotá, que devemos não somente andar no caminho da busca por um avivamento, mas sobretudo fazer esse avivamento se manter. Nós ouvimos uma palavra que trouxe o exemplo de cristãos do século V e cristãos do século XVIII, que colocaram como lema de suas vidas 4 chaves para manter a chama acesa no coração pela pessoa de Deus. Então, primeira, leitura. Segundo, a meditação da palavra. Terceiro, oração. E quarta, contemplação. Nós precisamos colocar esses princípios, essas chaves, diariamente em prática. Precisamos ler muito a Bíblia, precisamos ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, precisamos ter o hábito de estar sempre lendo e lendo mais para conhecer a história de Deus, para conhecer o coração de Deus. Além disso, a gente tem que ter momentos de meditação, momentos em que nós pegamos um texto bíblico que Deus realmente chamou a nossa atenção e vamos meditar. Meditar é você pegar sua mente e começar a repetir aquelas palavras mais fortes que estão falando no seu coração e deixar que a palavra salte das entrelinhas e entre dentro de você, entre no seu coração, de maneira que você possa sentir que o seu espírito está se unindo com a palavra. É a meditação. Isso vai fazer com que a gente escute Deus, saiba o que Deus quer de nós e mantenha a chama acesa. Porque um relacionamento, ele é forte quando você fala, você comunica e você é comunicado. Quando meditamos na Bíblia, Deus fala conosco.
Se cumpre a palavra que Jesus disse: as palavras que vos digo são espírito e são vida. E, em terceiro lugar, a oração. Temos aprendido, temos sido relembrados do quanto a oração é importante para manter o avivamento. Se nós oramos apenas quando temos dificuldades, quando estamos necessitando que Deus responde em alguma coisa específica, então a gente vai viver uma vida medíocre na oração. Mas se todos os dias nós oramos, colocamos nossa vida diante de Deus, nosso futuro, nossos anseios, então a gente vai poder passar para a quarta parte, que é a parte da contemplação. Nós podemos chegar a um nível de intimidade com Deus, onde experimentamos essa fase da contemplação. E contemplação é quando você já não necessita tanto de orar, de pedir perdão. É o momento em que você simplesmente passa tempo com Deus, fica contemplando a beleza da sua santidade, e você não tem necessidade de falar muita coisa, mas você fica ali e passa tempo com Ele. E aí, assim como alguém quando conversa com outra pessoa, dá um abraço numa outra pessoa perfumada, e aí você sai perfumado também, assim a gente sai do ambiente da contemplação. A gente sai exalando o aroma do Senhor. Temos aprendido isso, temos tentado cultivar isso, e eu quero motivar você a andar por esse caminho também. Nós, como igreja Avivamento Cristão, temos lutado por esse avivamento, temos aprendido esses passos, e muito mais do que aprender, é importante colocar em prática, porque se a gente aprende tudo e não coloca em prática, a gente não vai experimentar a realidade dessa verdade. Então eu quero motivar você também a fazer isso. Leia bastante a palavra, medite, ore muito, contemple a face de Deus, e juntos nós viveremos um avivamento e reproduziremos esse avivamento nos quatro cantos do Brasil e nos confins da terra.